Ah, dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida. Saúde. Ei, você, leitor, leitora do Portal do Holanda. Eu sou Humberto Amorim, hoje é quinta-feira e nós estamos aqui mais uma vez obedecendo e seguindo à risca a nossa missão de entrevistar todos os dias uma grande personalidade, um grande protagonista da cidade de Manaus. E hoje eu vou entrevistar um cavalheiro, um amigo, uma pessoa que por ele nós temos muita admiração, respeito e apreço. Fábio Alho. Fábio Alho, ele preside uma empresa, aliás, uma agência que é muito interessante, muito interessante. Para mim, o Fábio Alho é uma das personalidades mais preparadas, mais indicadas para abordar o assunto que nós vamos abordar hoje, principalmente porque ele reúne uma experiência profissional, uma expertise reconhecida neste métier, neste assunto aqui na nossa comunidade. Ele é o presidente da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do município de Manaus. Mas a escola dele vem de longe, ele também já foi o presidente da Agência Reguladora do Estado do Amazonas e agora ele está com o município. Vocês nem imaginam a responsabilidade que carrega nos ombros este profissional, ele e toda a sua equipe. E é uma responsabilidade, diga-se de passagem, que tem a ver com qualquer pessoa, qualquer ser humano que mora na cidade de Manaus. Pode ficar certa disso. Se você mora em Manaus, você é direta ou indiretamente afetada pelo resultado, sejam eles esses resultados, positivos ou negativos, do trabalho deles. Você acredita num negócio desse? Você está curioso, né? A ideia era essa, de deixar todos vocês curiosos sobre o assunto que ele vai abordar. Fábio Alho, seja bem-vindo à Hora do H. Que legal recebê-lo. Que bom que a gente tenha aí atravessado esse período com saúde e continuamos na dança da vida e a nossa feira está andando, né, Fábio? Humberto, é um grande prazer, um enorme prazer estar aqui num dos maiores portais de comunicação do Norte, quiçá Nordeste. Fico muito feliz desse convite, de poder falar sobre regulação a todos os ouvintes, a todos os telespectadores do Portal do Holanda, da Hora H, e falar de serviço público. Agradeço a sua abertura, agradeço esse chamamento, porque nada mais é que servir e prestar informação dentro da regulação, dentro do serviço público. A gente procura fazer da melhor forma, orientada pela Prefeitura Municipal de Manaus, na pessoa do prefeito Davi Almeida, que é um entusiasta do bom serviço, da boa regulação, da segurança jurídica, da geração de empregos, enfim. Já trabalhamos juntos no governo do estado, quando governador, eu na Arsan, ele governador, e foi uma experiência fantástica. E agora, no município, como prefeito eleito, a gente vem fortalecendo a agência reguladora do município, a AGEMAN, e é um enorme prazer poder falar de serviço público e de regulação na gestão do prefeito Davi Almeida. Fábio Alho, vamos explicar para todos os espectadores o seguinte: a empresa, a AGEMAN, ela tem como missão maior garantir que o contrato assinado entre a prefeitura e o agente concessionário, garantir que tudo que é estabelecido nesse contrato seja cumprido, quer dizer, você fica de olho na concessionária. Eu entendo que em Manaus existem 3 grandes concessionárias. Nós temos a concessionária Amazonas Energia, que envolve a parte da regulação estadual. Federal. E nós temos aqui a Águas do Amazonas. Águas de Manaus, e temos a Manaus Luz. Que estão na esfera justamente municipal do trabalho que a AGEMAN realiza.
Qual é o grande foco da AGEMAN envolvendo essas duas concessionárias, a Águas de Manaus e a Manaus Luz? Quer dizer, o que é mesmo o que faz parte, o tecido da rotina profissional de vocês envolvendo essas duas empresas que receberam duas concessões do município? Importante sua pergunta, já para a gente fazer essa abertura, Humberto, para todos. As agências reguladoras são autarquia em regime especial e a AGEMAN, no caso, é uma autarquia em regime especial. Nós temos autonomia financeira, patrimonial, nós não temos nenhum recurso do município. A gente, apesar de fazer parte da administração indireta do município de Manaus, nós temos recurso próprio para pagar nossa folha, nosso custeio, nosso insumo. Então, com a taxa de regulação desses serviços, que é repassada à AGEMAN, a gente emprega na regulação. E as agências reguladoras, seja ela multissetorial ou não, as multissetoriais, como as estaduais, as municipais e as federais também, como a ANEEL, Anatel, ANA, regulam serviços específicos. Dois exemplos rápidos: a ANEEL regula a geração e distribuição de energia para todos os estados, para todos os municípios. E a ANP regula a geração de gás e petróleo para todos os estados e municípios. São agências federais. E as multissetoriais, como a Arsan, hoje a Arcepan, por exemplo, regulam serviços delegados municipais. E agora a AGEMAN, que Manaus já é uma metrópole, necessitava de uma agência reguladora para justamente fazer isso que você falou. E a função, o tecido, o princípio da agência reguladora. Ela faz a regulação que a gente chama, no direito público, do triângulo regulatório: poder público, poder concedente, usuários, na outra vértice do triângulo, e concessionárias. Então, esse triângulo tem que ser muito bem equilibrado para todos os fatores do serviço prestado serem bem executados. Você tem a segurança jurídica do contrato, que o reajuste vai ser dado de forma módica, tarifária, dentro dos critérios estabelecidos. O usuário tem que ter a prestação de serviço boa, contínua e com justo preço. O poder público tem que saber que aquele serviço está sendo bem prestado nas regras que ele estabeleceu, porque quem estabelece as regras é o poder público. Olha, o contrato vai ser assim, vai funcionar com essas metas, vai ter que ter esse investimento ao longo desse período. Então, isso é encaminhado à agência reguladora, no caso a AGEMAN, e tem que ser cumprido. E que fica, então, de olho na concessionária. 100%. O tempo todo. 100%. De olho na prestação de serviço, nos investimentos, nas ações efetivas que têm que ser tomadas, de boa prestação, de atendimento, de meta, de investimento. Isso a gente fala, brinco, até porque tem um irmão sacerdote, é um sacerdócio. Todo dia você tem que olhar o contrato, todo dia você tem que atualizar a meta, investimento, tem que ter uma ouvidoria atuante, que esteja na rua recebendo uma demanda, tem que saber se aquele investimento, tem que saber se os seguros e garantias estão em dia. Muita gente não sabe. O contrato, ele é muito abrangente. Tem seguros e garantia para terceiros, para danos materiais, para equipamento, para continuidade do serviço. Fábio, me diz uma coisa, você está falando isso e me veio à mente uma coisa interessante. Já vivenciamos, eu com você acompanhei como jornalista, o estouro de tubulação. Recentemente, nós tivemos aqui em Manaus, estourou uma tubulação da concessionária Águas de Manaus, muitas casas foram alagadas, carros destruídos. Como é que, no caso da reguladora, como é que vocês atuam nesse caso? As denúncias ou então os relatórios sobre os carros danificados, as casas destruídas pela força das águas, essa denúncia vai primeiro, ou o relatório vai primeiro para a reguladora ou vai para a ouvidoria da reguladora? Qual é o passo a passo quando uma pessoa, numa tragédia como essa, que foi uma tragédia do estouro de tubulação, o que acontece? Como vocês agem? Imediatamente, no caso específico,
a AGEMAN notifica a concessionária imediatamente, automático. Já sai a notificação justamente para entrar em ação todos os seguros e garantias. Tudo é segurado. No caso específico, novamente, do sinistro que ocorreu em 2013 e agora, nessa área, nessa tubulação de 1000, tem que ser periciado, estudado e acompanhado. Nós temos uma oscilação ainda, lamentavelmente, de energia na cidade de Manaus, na geração e distribuição dessa energia. E essa pressão da água, que é próxima à nossa captação principal, é muito vertente. Então, é só um perito graduado especificamente vai fazer análise do tubo, como rompeu, que horas rompeu, por que rompeu. Tudo vai ser levantado e encaminhado à agência reguladora. Não é ouvidoria, é diretamente a diretoria técnica da agência que acompanha. No caso específico, foram 200 pessoas, 200 imóveis atendidos. Esse sinistro agora. Mais de 1000 pessoas, todas foram atendidas pelo seguro. Eles, em tempo recorde, depois da notificação, em 24 horas, colocaram para funcionar, doutora, atender as famílias. A resposta foi imediatamente. A nossa equipe passou 24 horas no local, juntamente com o poder concedente. A equipe da reguladora acompanha a equipe da concessionária ali, com o poder concedente do lado. Ali, lado a prefeitura do lado, acompanhando as suas unidades gestoras, que fazem o acompanhamento do poder concedente, onde a gente manda os relatórios, enfim, 100% simultâneo. Agora tem que ser estudado. Já é a terceira vez nessa área que efetivamente, então a gente teve aí um período de quase 10 anos sem o problema, mas voltou numa área. Então, só a perícia vai nos dizer, agora ela está passiva de advertência, de multa, se for uma leniência, é importante. Multa. Se a concessionária não seguir lá a receita no figurino, a concessionária, a reguladora, a agência reguladora multa esses camaradas, a empresa, eles são multados. E vocês recebem esse dinheiro? Multa. Não é a função principal da agência reguladora, mas existe mecanismos legais, como advertência, multa e até a caducidade do contrato. A agência reguladora pode sugerir ao poder concedente, olha, afaste essa empresa, ela não atende mais. Pode ser trocada imediatamente, com uma perícia, com laudo, um laudo técnico da agência, tanto jurídico como técnico, eu posso afastar, sugerir ao poder concedente o afastamento imediato. E se ele não cumprir, efetivamente é multado. A AGEMAN, na sua criação, de 2018 para cá, nós temos 2 milhões de reais em aplicações de multa. E não é 2 milhões de reais. Só a empresa Águas de Manaus. Já aplicamos a empresa Manaus Luz, advertência e notificação. É um contrato recente. Manaus Luz, é bom a gente falar isso, Fábio. A Manaus Luz, ela cuida da iluminação pública. Né? Isso, faltou, desculpando aos ouvintes, faltou só a estruturação de atuação da AGEMAN. Hoje a AGEMAN atua no saneamento básico na cidade de Manaus, o tocante ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, que é prestado pela concessionária Águas de Manaus. Atua no contrato recém-licitado de abril do ano passado para cá, completou um ano, da Manaus Luz. Manaus Luz presta uma concessão pública no serviço de iluminação das ruas da cidade de Manaus, ruas, parques, campos. A reguladora AGEMAN fiscaliza esse contrato. O consórcio de estacionamento rotativo Zona Azul é regulado e fiscalizado pela AGEMAN. Eu não sabia. E já temos determinação do prefeito Davi Almeida e já estamos em estudos avançados para futuramente regular o contrato de resíduo sólido, lixo. E possivelmente isso ainda não é regulado. Ainda não é regulado pela agência. Foi criado agora um comitê dentro da prefeitura para se estudar um melhor mecanismo para poder se efetivar o resíduo. Em andamento e acelerado. O prefeito determinou a Casa Civil, que justamente já criou a comissão, e está hoje, inclusive, tivemos uma visita no aterro sanitário técnica para fazer o acompanhamento. Isso já faz parte dessa preparação, né? Tudo, Humberto. Isso não é efetivamente uma receita do bolo. A gente vai criando os ingredientes na segurança jurídica, tanto para a prefeitura como para as empresas que virão, tanto para o atendimento ao usuário. Esse triângulo tem que funcionar perfeitamente.
Fábio, eu coloquei aqui no card de divulgação da entrevista uma frase que eu retirei de uma publicação de vocês, de um release da reguladora. Ouvidoria trabalhando online de prontidão. Isso significa que essa ouvidoria está 24 horas aí para atender a população. Qual é o número da ouvidoria? Tu tens aí? Tenho. Não só 24 horas, mas também durante a pandemia. 0800 092 3511. 0800 092 3511. E fora, a gente foi avançando com a tecnologia. Não quero ligar para o 0800, eu vou escrever e vou fotografar minha fatura. Temos o WhatsApp, o ouvidor recebe, já trata a demanda. É importante o usuário, Humberto, saber disso. A concessionária tem que atender o usuário. Por obrigação contratual. É obrigação atender o usuário. É uma meta contratual, seja iluminação pública, seja água, seja esgoto, seja resíduo, seja o que for, ela tem obrigação. Não existe, denuncie, faça a notificação. Não atendeu? Olha, Geman, fiz 5 demandas, aí a gente atua imediatamente. Não desista, não é? Não desista. Já tem a ordem de serviço? Tem. Por que não foi atendido? Aí vem as notificações, parte para as sanções, advertências. Vocês também só podem atuar se forem acionados, né? Exatamente. Eu não Você posso tem que cutucar saber o que está acontecendo. A agência, senão... Naturalmente, eu posso agir muitas vezes de ofício se uma demanda atentada pela minha diretoria técnica, olha, não está atendendo aqui um prazo recursal efetivamente de uma apólice de seguro que não esteja em dia. Eu tenho meu sistema de acompanhamento, Fábio. Pode dar problema. Como deu o sinistro na compensa, o seguro pode não estar em dia e não cobrir. Então, isso Vocês vão lá, né? Isso controlando, olha, notifiquei, não, está em dia, pode estar em dia. O seguro cobriu todo o sinistro. Isso é importante, isso é regulado pela agência. E é assim que deve ser. Exatamente. É assim que deve ser. Assim que for um todo, vai ter naturalmente uma insatisfação que é natural e pode recorrer. Olha, não... E outra coisa, o usuário ele tem um poder amplo. Não gostou da tratativa com a concessionária, procurou a ouvidoria da Geman. Geman também não gostei. Juizado especial, Tribunal de Justiça. Claro. Está aberto, é um direito, a Constituição. Exatamente. Não é o ideal. O ideal é você resolver a esfera administrativa justamente para não sobrecarregar um Tribunal de Justiça. Então a Geman faz essa regulação conforme as determinações do poder concedente para atender melhor possível o usuário e dar a segurança jurídica do investimento do empresário. Fábio Alho, muito obrigado pela entrevista, muito esclarecedora, diga-se de passagem. Obrigado mesmo, continue realizando esse grande trabalho e de vez em quando eu vou convidar você para você voltar aqui para a Hora do H, para a gente atualizar sempre o que está ocorrendo em Manaus. Será um prazer, um grande prazer estar aqui, poder informar, falar da regulação, das agências reguladoras, da Geman. Eu sou um felizardo de trabalhar numa área de atuação de direito que eu gosto, é uma coisa que modestamente eu sei fazer um pouco. E agradeço o convite, a tua abertura, o teu interesse público de forma espontânea, gratuita, justamente para dar informação ao usuário, para ele ter essa ferramenta. A agência pode ajudar e pode contribuir para o desenvolvimento da cidade, que assim o faz. Saúde e cura, meu amigo. A todos nós, muito obrigado. Gente, por hoje é só. Hoje, quinta-feira, eu já quero dizer para vocês o seguinte, depois dessa entrevista tão ilustrativa, tão informativa, eu quero dizer que amanhã a gente volta, mas vamos falar, sabe de quê? De vinhos, Fábio. Vamos falar de vinhos amanhã no nosso programa, vinhos, etc. e tal. A partir das 2 horas. Eu vou trazer um camarada aqui que vai falar sobre o Clube de Vinho. Você imagina que seja isso? Até amanhã. Você vai descobrir. Dona Margarida, que saudade. Bom era o tempo que a gente ficava junto, né? Era bolo de cenoura, bolo amanteigado com cobertura de chocolate. Eu te mando as receitas, viu? Porque saúde aproxima. Apvida, saúde pra valer.